Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 189 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostinho Trapé, capítulo 18 da segunda parte do livro. É o primeiro capítulo da segunda parte, O Pastor. O capítulo 18 tem o título: O servo não deve opor-se a seu senhor. Foi, portanto, a Hipona, Santo Agostinho foi, né? Portanto, a Hipona, rica e antiga cidade da Numídia, na foz do Cibausi. Seu nome era Hipona Régia, para distingui-la de outra Hipona, a Hipona Zarita, da pró-consular. Foi com a intenção de buscar um lugar onde fundar um mosteiro e de encontrar um amigo que esperava levar a vida monástica. Mas encontrou uma desagradável surpresa, ou como ele diz, uma ação violenta. Eis como ele mesmo narra aos fiéis, depois de 35 anos, aquele episódio que, desorganizando todos os seus projetos, decidiu toda a sua vida. Palavras então de Agostinho. Eu, que vedes aqui como vosso bispo pela graça de Deus, vim, ainda jovem, à vossa cidade, como muitos de vós sabeis. Buscava um lugar onde fundar um mosteiro e viver com meus irmãos. Tinha abandonado toda a esperança neste mundo, e o que eu poderia ser, eu não o quis. Tampouco, todavia, busquei ser o que sou. Escolhi ser humilde na casa do Senhor, em vez de viver nas tendas dos pecadores. Salmo 83, versículo 11. Mantive-me longe daqueles que amam o mundo, mas não me considerei igual àqueles que governam os povos. A convite do meu Senhor, não elegi um lugar superior, mas aquele inferior e humilde, onde foi do agrado do Senhor dizer-me: sobe mais alto. Temia o episcopado a tal ponto que, assim que minha reputação começou a firmar-se entre os servos de Deus, evitava ir a lugares onde sabia que o ofício de bispo estava vacante. Estava em guarda contra tal eventualidade. Fazia aquilo que podia para buscar a salvação em uma posição humilde, em vez de estar em perigo ocupando um alto cargo. Mas, como disse, o servo não deve opor-se a seu senhor. Vim a esta cidade para ver um amigo que pensava poder ganhar para Deus, a fim de que ele pudesse viver conosco no mosteiro. Sentia-me seguro, porque nesse lugar havia bispo. Fui pego e feito sacerdote. Assim, através dos degraus do sacerdócio, cheguei ao episcopado. Fecha aspas. Sabemos por outra fonte como ocorreram os fatos. Era bispo de Hipona Valério, grego de nascimento, não suficientemente familiarizado com o latim e já de idade avançada. Um domingo, na Basílica Patis, a bela catedral de Hipona, expunha ao povo a urgente necessidade da ajuda de um sacerdote. Enquanto Agostinho, ignorando totalmente a tempestade que cairia sobre sua cabeça, estava lá, em meio aos fiéis, escutando-o. Com a presença dele, quem em Hipona
não deveria ser desconhecido. As palavras do velho bispo excitaram o ânimo dos fiéis presentes, que eram bons, mas sumamente emotivos e não pouco rudes. Ou talvez estivessem mesmo desesperados pelo estado de abatimento em que viviam a própria igreja diante dos donatistas. Desencadeou-se um tumulto. Aproximaram-se de Agostinho, agarraram-no, conduziram-no até o bispo e impuseram, com estrépito e gritaria, que fosse ordenado. A resistência e as lágrimas do interessado não valeram para nada. Abre aspas. Apoderaram-se dele e, como acontece em tais casos, apresentaram-no ao bispo para que o ordenasse. Com unânime consenso e desejo, todos pediram que assim se fizesse, repetindo tais pedidos com grande ardor e gritaria. Ele chorava ininterruptamente, mas enfim, cumpria-se, como esses queriam, o seu desejo. Fecha aspas. Esse é um trecho da Vita Augustini, escrita por Possídio. Esses episódios não eram raros naqueles tempos. Possídio fala de costume. Com sua vontade foram ordenados, contra sua vontade, foram ordenados Paulino de Nola, que é santo, Pauliniano, irmão de Jerônimo, e Nepociano. Possídio disse a mesma coisa de certo Firmo, convertido por Agostinho. Os próprios fiéis de Hipona, 20 anos depois, tentaram repetir o gesto com o nobre e rico Piniano, mas dessa vez a situação concluiu-se diversamente. Nem esse nem Agostinho cederam às pressões do povo. Quais foram os sentimentos de Agostinho no momento da ordenação, nos diz ele mesmo. A relutância, sincera e profunda, nascia de duas considerações diversas: da responsabilidade sacerdotal, que acreditava ser superior às suas forças, e do contraste, que considerava insuperável, entre o ideal monástico, ao qual não queria renunciar, e o ministério sacerdotal. Considerava o sacerdócio a tarefa, abre aspas, mais difícil, mais trabalhosa e mais perigosa que há nesta vida e, sobretudo, acrescenta, naquele tempo. Fecha aspas. Julgava-o também, é verdade, abre aspas, mais feliz aos olhos de Deus, fecha aspas, desde que se cumpra de modo prescrito por Cristo. Mas era isso precisamente que ele confessa não saber ainda. Tinha escrito muitos livros de filosofia, de espiritualidade, de apologética. Entretanto, confessa não sabê-lo. Fato que leva a pensar. A consciência dos próprios limites angustiava-o até as lágrimas. Que o povo não entendesse era compreensível. Mas ele entendia e refletia sobre a sua preparação, a qual, no inesperado conflito com a responsabilidade assumida, pareciam-lhe muito inferior à necessidade. Considerava certamente que o Senhor o tivesse querido sacerdote, abre aspas, não por castigo, mas por misericórdia, fecha aspas. E por isso sentia mais forte o dever de providenciar um remédio para o seu próprio despreparo. Aqui um trecho de Santo Agostinho. Né? Abre aspas. Uma vez que conheço minha enfermidade, devo cuidadosamente buscar todos os remédios contidos nas Escrituras. E orando e lendo, fazendo de modo a obter para o meu espírito um estado de saúde adequado
a essa incumbência tão perigosa? O que não fiz antes também porque não tive tempo. De fato, fui ordenado precisamente quando pensava em empregar o tempo livre para conhecer as divinas escrituras e queria regular as minhas coisas de modo a ter liberdade para lançar-me nesse trabalho. E na verdade não sabia ainda o que me faltava para uma tarefa tal qual é aquela que agora me atormenta e me consome. O motivo particular da angústia era o ministério da palavra que o bispo, passando por cima de um costume geral das igrejas africanas e expondo-se às críticas dos colegas, tinha-lhe confiado. Então o bispo promoveu Agostinho, depois de tê-lo ordenado, né, ao ministério da palavra. Agostinho seria o pregador oficial, né, do bispo. Agostinho confessa acreditar, abre aspas, com fé plena naquilo que importa para a nossa salvação, mas, precisamente, prossegue, como poderei dispensá-lo para a salvação dos outros? Não buscando aquilo que é útil a mim, mas aquilo que é útil a muitos, para que se salvem. Fecha aspas. Aqui, interessante essa reflexão de Santo Agostinho, né? A dicotomia entre a salvação da própria alma e o ministério da palavra, que diz respeito à salvação dos outros, né? Não da própria alma. As normas para fazer isto estão certamente nos livros sagrados. Aqui palavras de Santo Agostinho. Conhecendo-os e assimilando-os, os livros sagrados, né? Um homem de Deus pode lançar-se mais ordenadamente aos afazeres eclesiásticos, ou pelo menos viver com consciência mais reta entre as fileiras dos iníquos, ou morrer para não perder aquela única vida pela qual suspiram os corações cristãos, humildes e mansos. E como pode realizar-se isso, senão, como diz o Senhor, pedindo, buscando, batendo? Isto é, mediante a oração, a leitura, as lágrimas. Pedindo, buscando e batendo. Mateus 7,7. E Santo Agostinho acrescenta uma exégese aqui, na verdade, bíblica, né? O pedindo é a oração, o buscando, a leitura, e o batendo, as lágrimas. A conclusão foi que pediu e obteve uma prorrogação até a Páscoa da ordenação, né? Mas havia outra razão que explicava a relutância em aceitar o sacerdócio. Atenção, muito mais, o contraste entre a vida monástica, que oferece a tranquilidade da meditação, e o ministério sacerdotal, que empenha a comprometer-se na ação do apostolado. Alguns anos antes, em uma carta ao amigo Nebrídio, expressara seu pensamento a esse respeito, falando da familiaridade com a morte, tema tão cristão como filosófico. Afirma que Deus, abre aspas, concedeu a alguns poucos que quis que fossem os dirigentes da igreja
Não só esperar a morte corajosamente, mas também desejá-la ardentemente, e sobrecarregar-se, no meio tempo, com a labuta de governar a Igreja. Mas nem aqueles que a semelhantes ministérios são arrastados pelo desejo da honra do mundo, nem, por outro lado, aqueles que, mesmo sendo cidadãos privados, desejam uma vida agitada, consideram que seja concedido este bem tão grande de alcançar, em meio aos tumultos e preocupações das reuniões e correrias, aquela familiaridade com a morte que nós buscamos. Na tranquilidade, de fato, seria possível a uns e outros divinizar-se. E conclui: se isso é falso, eu sou, para não dizer o mais estulto, certamente o mais indolente de todos os homens. Eu, que, se não alcanço uma tranquilidade livre de preocupações, não sou capaz de saborear e amar aquele bem genuíno. A razão de tudo está nesta convicção. Para que se realize no homem uma ausência completa de temor, que não seja devida nem à insensibilidade, nem à audácia, nem ao desejo de vanglória, nem à supersticiosa credulidade, é preciso um grande isolamento do tumulto das coisas passageiras. Agostinho refere-se a um isolamento interior e exterior, do qual deriva aquela sólida felicidade que não pode ser comparada, nem de modo mínimo, com nenhuma outra alegria. Isso é uma carta, né? Um trecho de uma carta que ele escreveu a Nebrídio, né? Fecha aspas. Agostinho pensava na vida corajosa do sábio, do qual os filósofos neoplatônicos tinham falado muito. Mas ele considerava essa doutrina conforme o ideal evangélico. Por isso o aceitava e seguia-o. Em seus escritos, como se expressa Nebrídio, ressoam Cristo, Platão e Plotino. Mas não pensava, nem podia pensar, dado o seu recente passado, em ser ele mesmo um daqueles a quem o Senhor teria consentido dedicar-se ao ministério pastoral e gozar ao mesmo tempo daquela sólida felicidade, objeto de suas aspirações mais verdadeiras. Quando, na violência tumultuosa do povo e na insistência paterna do bispo, apareceu-lhe a vontade de Deus, baixou a cabeça e obedeceu. Obedeceu chorando, mas obedeceu. E foi duplamente grande, porque não quis e porque obedeceu. Mas restaram sempre em seu ânimo a dor e a saudade de um bem perdido. Dessa sofrida experiência nasceu uma mudança radical, não só na vida cotidiana de Agostinho, mas também, e isto é o que importa mais, em seu modo de conceber o serviço a Deus. À dimensão monástica acrescentou-se a dimensão sacerdotal. Em Milão, tinha descoberto a Igreja como garantia das Escrituras, como garante das Escrituras. Em Roma, descobriu como mãe de todos os cristãos. Descobriu-a Igreja, né, como mãe de todos os cristãos. Em Hipona, descobria-a como necessitada da ajuda de seus próprios filhos. Daquele momento em diante, continuou sim a promover a vida monástica, mas recomendou insistentemente aos monges que aceitassem, quando o pedisse a Igreja, o sacerdócio. Abre aspas. Se a Mãe Igreja pedir vossos serviços, não os aceiteis por ávida cobiça de ascensão, nem os rejeiteis pelo sedutor desejo
de fazer nada, mas obedecei com humilde coração a Deus. Não anteponhais a quietude de vossa contemplação às necessidades da igreja. Porque se nenhum dos bons quisesse dar-lhe ajuda ao gerar novos filhos, nem vós mesmos tereis encontrado modo de nascer nela. Fecha aspas. Esta doutrina, que indica a maturidade a que tinha chegado o pensamento agostiniano sobre esse ponto e um mais profundo sentir eclesial, encontra sua expressão mais incisiva na cidade de Deus. Depois de ter dito, seguindo a teoria de Varrão, que distinguia 3 gêneros de vida: ativa, contemplativa e mista, segundo a qual ninguém pode separar totalmente a vida ativa da vida contemplativa, e que uma e outra devem resguardar-se de perigos igualmente graves, sentencia e conclui. Esse é um trecho da Cidade de Deus, né? O amor pela verdade busca a quietude da contemplação, otium sanctum. A necessidade do amor aceita a atividade do apostolado, negotium iustrum. Se ninguém nos impõe esse fardo, apliquemo-nos ao estudo e à contemplação da verdade. Mas, se nos é imposto, devemos aceitá-lo pela necessidade da caridade. Todavia, também nesse caso, não devemos renunciar completamente às alegrias da verdade, a fim de que não aconteça que, privados daquela doçura, fiquemos oprimidos por essa necessidade. Porque o amor à verdade e a necessidade do amor, que têm movimentos diversos, mostrassem-se mais facilmente conciliáveis ele mesmo, com ousada e fecunda inovação, realizou e defendeu a fusão do ideal monástico com o sacerdotal. Então, aqui, nesse capítulo, nós vemos, muito resumidamente, né, como que Santo Agostinho se tornou padre, né? Como que ele foi ordenado? Ele foi praticamente levado pelo povo, né, ao bispo. Para ser ordenado, né? Bispo Valério, né? O autor nos diz que isso era uma coisa, era um costume, né? Esses arroubos, né, da população em escolher, né, seja um bispo, seja um padre, né? Aqui nós temos na resistência de Santo Agostinho a aceitar o sacerdócio, né, ele pediu inclusive um tempo, né? Nós assistimos aqui um elogio, uma apologia ao sacerdócio, né? Uma lição sobre a importância do sacerdócio, né? Vejam bem, Agostinho tinha 2 objeções bem fundamentadas ao sacerdócio. Uma, por causa de sua identificada vocação à vida monástica, né? Ele aspirava pela vida monástica, né?
e o sacerdócio iria tirá-lo da vida monástica, né? Essa é uma objeção que ele fazia considerando, enfim, a si mesmo, né? Uma objeção que a gente consegue compreender claramente, né? Depois de percorrer todo o caminho que ele percorreu do mundo, todos os caminhos do mundo, todas as honras do mundo foram-lhe prestadas, né? E todos os caminhos errados do mundo ele perseguiu, né? Ele finalmente encontrou na igreja, e sobretudo no movimento monástico, vocês estão lembrados de que foi um conhecido de Santo Agostinho, Ponciano, que lhe falou pela primeira vez do movimento monástico de Santo Antão, né? Inclusive indicou a ele que na própria Milão, que ele residia, tinha um mosteiro dos discípulos de Santo Antão, que era dirigido por ninguém menos que Santo Ambrósio, né? E ele então se fascinou com essa via de santificação, né? A via monástica, né? Então ele estava dirigindo toda a sua vida para essa direção, né? Então era uma objeção muito justificável, né? Ao sacerdócio, né? Mas, digamos assim, uma objeção utilitária, né, ao sacerdócio. Mas a outra objeção que ele levantava, essa é de fato um verdadeiro elogio e uma verdadeira lição sobre a importância do sacerdócio, né? Ele se julgava incapaz ou não vocacionado para o sacerdócio, despreparado para o sacerdócio, não é? Porque ele via no sacerdócio uma coisa tão elevada, tão importante, não é? Que ele não se via ao nível do sacerdócio, não é? Então, essa realmente é uma das coisas mais belas aqui, né, dessa fase de Santo Agostinho, né? Ele percebia a importância do sacerdócio, né? E não se via capaz, né? Capaz, certo? E esse é uma ponderação, né, que a gente faz. Quantas pessoas, quantos sacerdotes hoje encaram a sua vocação com tanta desatenção, né? Com tanta desatenção, né? A gente vê, né? Porque a gente conhece muitos sacerdotes, né? Quantos quantos padres são ordenados hoje, né? Que não dão a mínima importância às mãos consagradas, né? Ao seu trabalho, né? Certo? Então isso aqui salta aos olhos aqui, né? Nessa resistência de Santo Agostinho ao sacerdócio, né? De não estar preparado, né? Tá certo? De não estar preparado. Ele opõe aqui, né? Ele opõe aqui dois papéis, né? Que a igreja sempre soube muito bem ter e usar seus filhos nesses dois papéis, né? Um é da vida contemplativa,
a vida monástica, tão importante para a vitalidade da igreja. Falamos dela muito ontem, né? Essa reserva de oração, né? Que a igreja sempre teve, né? Essas mãos levantadas aos céus, rezando por todos nós, né? E a vida ativa dentro da própria igreja, né? A vida ativa do sacerdócio secular, né? Hoje a gente chama isso de sacerdócio secular, né? E a expressão que o Santo Agostinho usa na Cidade de Deus é muito interessante, né? A contemplação, a quietude da contemplação, ele chama de otium sanctum. Não é? E a vida no apostolado, no sacerdócio, apostolado oficial da igreja, né? Ele chama de negocium justum. Ócio santo e negócio justo. Né? A palavra negócio vem da negação do ócio. Né? E aqui, do ponto de vista da igreja, né? Essas palavras têm um significado muito preciso, né? Que é a contemplação e a vida ativa de apostolado. Né? Então essa era a dicotomia, né? Que Santo Agostinho via nessa sua escolha, né? Esse é um momento de escolha profundo, né? Quer dizer, ele tinha optado pelo otium sanctum e Deus o estava chamando para o negócio justum, né? E ele mesmo não querendo, né? Aceitou a vontade de Deus nas palavras do bispo, né? Isso se chama obediência, né? Porque ele sabia que Deus não ia aparecer para ele para falar. Deus estava usando uma pessoa, né? Como causa segunda da sua vontade, né? Para expressar a sua vontade. Obviamente ele nunca abandonará essa vocação monástica dele. Ele vai, enfim, fundar uma ordem, né? Monástica, mas ele será um homem dedicado ao negócio justum na maior parte da vida dele, né? Tá certo? Eu terminei de ler o capítulo, né? E na segunda, se Deus quiser, a gente começa um outro capítulo dessa segunda parte, que é Santo Agostinho como pastor. E agora eu queria ouvir, se existirem as suas considerações, comentários e observações. Professor. Sim. Bom, essa questão daquela parte mais ativa, mais contemplativa, tem praticamente todas as ordens religiosas, né? Uns são mais... A parte contemplativa tem todos. Né? Ela é mais preponderante ou menos, dependendo da atividade dela, né? Vamos supor, tem aqueles que têm a parte ativa, né? Por exemplo, cuidar dos doentes, educação das crianças, essas coisas assim. Então eles têm muito trabalho a ser feito, mas nunca deixa a parte contemplativa. Mesmo os contemplativos, mesmo por excelência, eles têm os momentos de trabalho manual, porque eles também têm que se manter, né? E mesmo para a gente também, a gente tem que dosar uma hora et labora, como dizem os beneditinos, né? Um tempo para rezar, um tempo para trabalhar, né? Isso aí é o que faz parte. A gente tem que ser monge à nossa própria moda, segundo os nossos próprios, nossa própria capacidade, nossas próprias condições, né?
de certa forma. Tinha mais alguma coisa que eu ia colocar assim, a questão do preparar, né, do estar preparado, me fez me lembrar uma coisa assim muito interessante, que praticamente, se a gente for parar e pensar com realismo mesmo, a gente nunca está preparado para nada, né, na vida. Então a gente muitas vezes é minimamente capacitado, ou às vezes nem isso, para exercer certas atividades, seja lá como padre, como bispo, como religioso, seja no leigo ali, seja enfrentar o matrimônio dele, seja como pai, como mãe, seja para enfrentar uma situação difícil em casa ou no trabalho, até mesmo no trabalho, nos primeiros dias, quantos não se lembram aí dos primeiros dias de trabalho, ficavam cheios de dedos, preocupação em dar conta de fazer o trabalho, de não perder o emprego, né, por não se sentir, não perceber que não está preparado para os desafios que ele tem que enfrentar, né? E, bom, o que eu tinha de comentar era isso, mas se eu quiser desenvolver algo a respeito, é principalmente porque a gente percebe, mesmo em termos de vocação, eu e a dona Ana Paula aqui já participamos de catequese de preparação para matrimônio, estamos sentados lá como ouvintes, né? Que ele percebeu que as preparações são fracas, são péssimas, essas preparações paroquiais, muito superficiais, muito rápidas, e como estando também trabalhando do outro lado ali como catequista. Então, a gente vê como a gente tenta passar o melhor conteúdo que pode dentro não só da doutrina, como também experiência prática, que é importante, né? Porque tem dois jeitos de aprender as coisas: ou por experiência própria, quebrando bastante a cabeça e a cara, com a experiência dos outros, que é estar, como diz, né, sentado em ombros de gigantes, né? Você já começa lá na frente. E impressionante que a grande maioria das pessoas vai descobrir que está despreparada e incapacitada para as coisas lá na frente. Mas no momento que você passa essas informações, esses conselhos, o que a gente observa no rosto de muita gente é aquela cara tipo: ah, você acha que você sabe tudo, né? Quem sabe de tudo sou eu. Cara de E a gente, paisagem. quando é cara de paisagem ainda tá bom, o pior é quando é aquela cara de menosprezo mesmo, Ah, assim, sim. de deboche, assim, só falta rir da sua cara, né? E são coisas que a gente tem que ficar sempre atento também, porque em tudo, né? Inclusive não só nisso, na vida profissional ou qualquer outro tipo de vida, o tanto que a gente precisa ficar atento às dicas, procurar se informar, ou seja, ter um pouco de humildade para aprender, antes que a coisa chegue num ponto que a gente precisa pedir socorro, né? Mas aí, se eu quiser comentar algo a respeito sobre isso, ou não, né? Muito obrigado, então. Comentarei. Com prazer. Márcio, sabe que quando você estava falando sobre não estarmos preparados para quase nada, e por isso a gente pede a Deus, né? Sempre quando vem um desafio para gente, força, né? Para enfrentar, né? No mínimo, força para enfrentar. Me ocorreu o seguinte: nós, sobretudo hoje, era diferente em outras épocas. Muito diferente, aliás. Né? Nós vivemos, segundo um conceito que nos afasta amplamente de Deus, que é o seguinte, ou numa certeza, melhor dizendo, numa certeza entre aspas, que é a seguinte: nós tocamos a nossa vida como se tudo tivesse sido planejado e todo o nosso planejamento dando certo. Ou seja, na nossa vida, hoje, não existe uma brecha para que a gente considere as incertezas da vida.
Ou seja, o homem sempre esteve, não é, diante do incerto, diante de um mistério, sobre o qual nós podemos apenas tatear, não é? Cada momento futuro da nossa vida, ele se envolve num mistério tão grande que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente age como se a gente soubesse tudo o que ia acontecer, né? Você levanta e você planeja todo o seu dia e não te ocorre em nenhum momento, o homem moderno, não ocorre em nenhum momento a ele que a qualquer momento desse dia tudo pode desmoronar. Todos os planejamentos dele podem desmoronar, né? Como ele não percebe a incerteza da vida neste estado de vida que nós temos, né? Nós vivemos como homens caídos, né? Ele não se coloca nas mãos de Deus, né? Ele não... Porque ele acha que ele não precisa se colocar nas mãos de Deus, porque ele já planejou tudo. Isso é uma coisa curiosa, porque quando você lê sobre outras épocas, por exemplo, tem um livro que é um clássico, que é um livro extraordinário, que chama O Outono da Idade Média, que coloca bem esse espírito do homem medieval, esse espírito de viver na incerteza. O homem medieval, ele vivia nessa incerteza, e ele se colocava sempre na mão de Deus, os cristãos, né? E tudo na vida do medieval tinha um significado brilhante, vivaz. Tudo que acontecia na vida dele. Tudo era retumbante, tudo era extraordinário. A cada momento, né? Cada isso era demonstrado, inclusive, do ponto de vista social, né? Nas festas, nos momentos especiais das famílias, nos casamentos, nos nascimentos dos filhos, nas festas religiosas. É como se o homem medieval, tudo que acontecia a ele era uma coisa que foi planejada só por Deus, né? Ele estava em constante ato de oferecimento de sua vida a Deus, e tudo que acontecia era extraordinário, era profundo, tinha um impacto grande na vida da pessoa. Hoje, isso, bom, hoje não, mas com o tempo, isso foi desaparecendo, né? E nós hoje, homens modernos, nós não consideramos nada disso. Todos os acontecimentos da nossa vida são banais. São banais, né? Então, eu imagino que o modo de, por exemplo, ler esse capítulo que eu acabei de ler de Santo Agostinho, o modo moderno, falar, esse cara Agostinho tá só contando história aqui pra gente. O que tem? Ele assumiu o sacerdócio lá, ele tinha largado tudo mesmo na vida dele, ele tava lá, pô, isso aí foi tranquilo na vida, foi um passo normal, um passo esperado, um passo já planejado. E Santo Agostinho encara isso como um acontecimento dos mais significativos da vida dele. Então, assim, enquanto você falava, eu pensava nisso, né? Quer dizer, nós não consideramos nada hoje como uma coisa extraordinária, né? Tudo a gente considera superficialmente. A nossa vida, ela se passa numa superficialidade. Então, o extraordinário
as ações de Deus na nossa vida, elas são completamente despercebidas, né? Porque Deus, ele realiza na vida de cada um de nós coisas extraordinárias, né? Coisas que ninguém poderia planejar, né? Então, quando você fala que tudo que a gente assume na vida, a gente não está preparado para aquela coisa, é verdadeiro, né? É Deus é que nos faz no caminho nos prepararmos, né? Quando a gente olha para trás na vida com a visão católica, é que a gente vê quantos momentos na nossa vida foram decisivos para nos fazer o que somos hoje, né? E que na época passou despercebido, né? Passou despercebido, né? Quando eu, por exemplo, quando eu passei a ser professor, para mim soava na época, contar uma experiência pessoal aqui, né? Para mim soou na época como uma coisa banal, né? Eu estava na universidade, gostava de explicar as coisas para os meus colegas. Depois fui monitor de algumas disciplinas, né? Depois formei. Negócio de ser professor é legal. Então vou ser professor. Aí me tornei professor ao longo da vida e tal. Agora, olhando para trás, essa é a única coisa que minimamente eu sei fazer. Porque depois de aposentado, eu continuei a falar para as pessoas, a exercer essa vocação. Independente da qualidade dela, que eu estou dizendo. Mas isso é uma coisa extraordinária que aconteceu na minha vida, que Deus me deu, desde sempre. Desde a minha fase de jovem adulto, né? Uma coisa extraordinária que direcionou a minha vida toda, que direciona até hoje, né? Mas, sabe, é uma coisa assim. Todos os outros momentos, cada um de nós tem momentos em que, olhando para trás, a gente vê a mão, né, de Deus nos direcionando. Mas hoje, como o mundo está muito doido, a gente não percebe. E cada dia da nossa vida acontece esses pequenos momentos, né? Por isso que a gente não eleva a cada momento as mãos a Deus e agradece a Ele de ainda estar preocupado conosco e ainda estar nos direcionando, né? Então é verdade o que você diz, né? A gente assume as coisas na vida sem estar preparados para ela, mas isso é vontade de Deus, né? A gente não vê a vontade de Deus em nada na nossa vida, né? Professor, é aquele ditado, né? O homem põe, Deus dispõe. E o senhor foi falando, eu fui me lembrando que tem uma parte da minha família, né, dos meus avós, né? Que é mais ou menos assim, ela é praticamente entregue à providência. Tudo dela, se Deus, minha avó, né? Tudo dela, dos outros avós também eram, mas eram menos, né? Se Deus quiser, não sei o que Deus quer, tem que saber o que Deus vai querer. Então era assim, uma despreocupação que chegava a, às vezes, incomodar aqueles que gostavam da vida mais planejada e mais, vamos dizer assim, organizada no sentido humano, né? Você chega a pensar que a pessoa é imprevidente, às vezes também era. Mas o tanto que certa entrega assim, à providência divina ainda se preservou até um certo tempo, né? Hoje em dia, praticamente nada, né? E é aquela coisa, né? A gente vai para um lugar e chega num ponto ali que Deus fala assim: que bom que você chegou até aqui, agora volta. Esse não é o seu lugar, não. Agora volta que nem aqui que eu te quero, não. Mas é isso. Mas muito obrigado pelos comentários, muito bons. Isso aí. Que sirvam para muita gente, porque muitas vezes me incomoda que certas pessoas, por exemplo,
pedem pra gente alguma opinião, algum conselho, provavelmente gente muito mais jovens do que a gente, meio sem... Eles percebem que eles não conseguem enxergar as coisas bem. Aí você diz, mas lá na frente a pessoa volta a insistir no ponto de vista dela e fala assim, olha, estava dando errado. Você continua fazendo e continua dando errado. Então, se você achar que tá bom assim, né, continue assim. É aquela coisa do red pill, blue pill, né? Muita gente não gosta muito disso, aquela coisa do Matrix, né? A pílula vermelha e a azul. Olha, você tem a pílula azul aqui, você pode voltar a fazer, viver do jeito que você estava vivendo antes. Vai dar tudo do mesmo jeito que tem dado até hoje. Mas tem desse outro jeito aqui que você pode mudar bastante isso aí e pode melhorar. E a pessoa escolhe, você tem que lavar as mãos muitas vezes, né? E lá na frente, igual eu falei com a pessoa, sabe quando é que você vai entender o que eu estou te dizendo? Vou dizer, nem concordar. É quando os seus netos tiverem a idade dos seus filhos. Aí você vai suspeitar isso que eu estou te falando aí funciona. Aí talvez os seus bisnetos você vai descobrir que funciona. Né? É desse jeito. Você já deve ter passado por isso. Né? Muitas vezes. Você sabe que aquele negócio do jovem rico, né, que foi perguntar a Nosso Senhor o que ele tinha que fazer para ser salvo, né? Tem perguntas que a gente não deve fazer, né? Se a gente não quiser ouvir a resposta. Porque a resposta que Nosso Senhor deu para ele, ele não gostou, né? E não seguiu, né? A sugestão do Verbo encarnado, né? Então, assim, isso é um aspecto da vida católica, né? Que é se colocar nas mãos de Deus, que essa expressão é muito bonita, né? Se coloque nas mãos de Deus. Mas o que significa exatamente isso, né? Exatamente isso. O homem moderno, ele só vê isso tudo que a gente está falando, da incerteza da vida, quando ele medita, se ele medita, ou pelo menos reflete em alguns momentos, sobre a própria morte, né? Porque a morte é um evento momentoso, né? Que vai atingi-lo numa circunstância que ele não sabe qual é, né? Então, a cada dia que você levanta vivo, você pode morrer naquele dia. E uma hora vai acontecer isso. Você vai levantar, depois vai morrer no mesmo dia. Você vai acordar vivo e não vai adormecer vivo. Né? Então, mas as outras coisas também acontecem da mesma forma, né? Imprevisíveis. Né? Nós não estamos preparados para as imprevisibilidades divinas em nossa vida. Né? Não estamos. Né? E aqui a gente viu, né? Um homem, um doutor da igreja, um santo, um grande santo da igreja, né? Tratando com uma imprevisibilidade, sofrendo com ela, né? Mas obedecendo o que Deus queria dele, né? Enfim. E mesmo quando você obedece, Márcio, você não sabe se está obedecendo da maneira certa, né? Tem essa imprevisibilidade também. Né? A nossa vida é muito mais cheia dessas incertezas do que das pouquíssimas certezas que a gente tem. Né? E o homem moderno não gosta disso. Né? Ele gosta de tudo planejado. Tudo planejadinho. Né? Daí a necessidade, professor, da gente estar atento às circunstâncias, aos sinais que Deus coloca para nós, para meditar, né? Não só aquilo que se lê, mas aquilo que se vê no dia a dia também, né? Essa atitude meditativa perante a vida. É o hábito, né? É o hábito de contemplar, né? É verdade. Mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 197,
Na segunda, se Deus quiser, a gente continua aqui a nossa leitura, capítulo 19. Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações e comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia e um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.